Gente, pelo amor de Deus, a maconha não foi legalizada, não. Pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Givanetti, estudante de Relações Internacionais, e tem muita gente confundindo a descriminalização do porte de maconha com a legalização da maconha. Pelo amor de Deus, são coisas completamente diferentes. Bom, você deve ficar sabendo que essa é a única coisa que se fala na internet desde ontem, que o STF formou maioria para a descriminalização do porte de maconha. E aí tem gente achando que agora vai poder fumar maconha à vontade, que vai poder vender, que vai poder... E não! Vamos lá, porque estudar relações internacionais também é estudar política pública, tá, galera? A descriminalização do porte significa que não é mais crime você portar a maconha com você. Isso significa que se tiver com você na rua uma quantidade determinada, isso inclusive vai ser determinado hoje, qual é a quantidade máxima que uma pessoa pode estar portando para classificar porte e não tráfico, porque também isso é outra coisa, você não vai preso por aquilo ali. Se você estiver fumando maconha na rua, você vai, porque ela não é legalizada. Se você tiver com uma quantidade maior do que a quantidade determinada para o porte, você vai preso, porque aí entra em tráfico. Então vamos lá, eles definem, inclusive isso vai sair hoje, quarta-feira, dia 26, que o máximo pro porte é 10 gramas, sei lá. Se você tiver com 1 quilo, isso pode ser considerado como uma prova de que você pretendia vender aquela quantidade. Não pode. E aí entra a grande diferença entre a descriminalização de uma droga ou de qualquer outra coisa e a legalização dessa coisa. Quando determinado produto é legalizado, os estabelecimentos podem vender, tem órgão regulatório, ele entra no quadro econômico, enfim, de determinado país, e esse absolutamente não é o caso da maconha. Vou dar pra vocês o exemplo de outra coisa que também não é legalizada, mas é descriminalizada. O pod, galera, o cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico não é legalizado no Brasil, você já deve ter ouvido isso. Isso implica em que ele não tem órgão regulatório, ele não tem nenhuma diretriz de regulação no país, porque ele não é legalizado. Tecnicamente não pode vender pod. Os pods têm que ser traficados para dentro do Brasil, porque a importação dele também é ilegal. Não tem autorização da Anvisa para estar rodando aqui no Brasil. Mas se você for pego com pod, você vai preso? Não, porque não é criminalizado, entenderam? Só que nesse caso, o uso do pod também não é criminalizado. Então você pode fumar na rua, e aí entra a diferença da maconha. O uso da maconha ainda é criminalizado. Martina, então se o uso continua criminalizado, a venda continua criminalizada, por que descriminalizaram o porte? Porque isso acabava tendo um impacto no sistema judiciário brasileiro. E principalmente pessoas negras e pessoas periféricas acabavam sendo presas por tráfico por portar uma quantidade muito pequena para uso próprio. Então, para diminuir essa disparidade, essa injustiça social e jurídica, o STF votou agora a favor dessa descriminalização. E é claro, vídeo meu não podia ser diferente. Vamos falar sobre outros países do mundo e como essa questão é tratada neles. Gente, na real, a maconha só é legalizada em 5 países do mundo inteiro. Esses países são Uruguai, Canadá, Malta, Luxemburgo e Alemanha, que legalizou esse ano. Na Colômbia, Portugal, Bélgica, Argentina, a gente tem só a descriminalização, não a legalização. Martina, mas e Holanda, Amsterdã, né? Famosa por isso. Gente, lá não é legalizado não, tá? O que eles têm é um esquema de descriminalização parcial. Então é permitida venda e consumo em lugares específicos, os famosos coffee shops, né? Eles têm um esquema de supervisão e regulamentação. Então não é vender de qualquer jeito. Existe uma regulamentação, mas não é legalizado. Então, galera, a descriminalização, só para deixar claro uma última vez, é a questão da punição, é pelo que aquela pessoa é punida. Então, a descriminalização do porte significa que se uma pessoa, né, for abordada com até determinado número, né, até determinado peso daquela droga, ela não será punida, não é crime, mas também não é legalizado. A pessoa não pode vender, não existe regulamentação, a pessoa não pode comprar, não pode ser pega comprando e não pode ser pega usando. Isso aí, espero que tenha ficado clara essa questão toda. Eu sei que esses termos, enfim, políticos é um pouco difícil da gente entender às vezes, por isso que eu fiz esse vídeo pra esclarecer. E é isso aí, galera. Se você gosta de conteúdo de relações internacionais, atualidades e geopolítica, me segue aqui, me segue na rede vizinha aí. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.